Olá meninos, boa tarde, saudades de vocês! Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as nossas atividades que estão online, né? O que acontece? Alguns alunos, eles pediram para que nós tivéssemos esse contato de estar conversando, debatendo sobre os assuntos. A primeira coisa é que, tchan tchan, não esquecer da leitura do nosso livro Iracema, de José de Alencar, tá bom? O que você vai fazer nele? Você vai fazer a leitura, você vai escrever com as suas palavras no seu caderno sobre a questão do tempo, do espaço, do enredo, dos personagens. Algumas salas nós fizemos um debate no auditório, vocês lembram? E ficaram uma pergunta para cada grupo depois responder. Essas perguntas ela vai estar no positivo on para você. Aí você vai terminar a leitura do livro literário e vai responder as perguntas no caderno. A lista que eu já enviei para vocês, nelas tem alguns exercícios que está assim, ó, responder no caderno, responder na lista. O que for para responder na lista, você vai responder na lista. O que for para responder no caderno, margem e cabeçalho, responda no caderno. E o nosso assunto? Qual que é o nosso assunto desse bimestre para nós trabalharmos ainda? Conto, sim ou não? Não. Prosa e verso, né? Vamos lá, porque alguns alunos vieram, professora, o que é para fazer sobre o conto? Eu, que conto? Não é conto, gente, o nosso conteúdo é prosa e verso. A primeira coisa que a gente tem que entender, qual que é a diferença de prosa e verso? Prosa, esse aqui que nós estamos fazendo, é a linguagem do cotidiano, tá? É a narrativa, é contar algo, é literalmente colocar na prática oral aquilo que está na instância do pensamento. Isso é chamada de prosa, ponto. Ah, então eu tenho que usar na literatura a prosa. Como que eu vou usar essa literatura na prosa? Ah, aí sim, ela vai ser a parte que vai lidar com o quê? Com o plano denotativo. Professora, mas não tem algumas escritas que são ficção? Sim, mas aí já está dentro da divisão literária. Então, a prosa é essa maneira de escrever natural, expressando os pensamentos, os cotidianos. Então, isso pode ser através de uma narrativa, de um conto, pode ser também de quê? De uma ficção, de uma novela. Tudo isso que vai trazer para você um acontecimento, a gente falar de histórias no dia a dia, contar isso de uma forma natural, é considerado uma prosa, tá bom? A prosa, ela vai ser escrita em parágrafo. Ah, professora, então Iracema que nós estamos lendo é uma prosa? É uma prosa. Se vocês repararem, nós temos o quê? Paragrafação. Olha aqui, que legal. Começou um novo capítulo, parágrafo, parágrafo, parágrafo. Vocês estão vendo que cada linha de pensamento eu tenho um parágrafo. Então, parágrafo... Nossa, aqui meu dedo é grande, né? Mas no caderno a gente costuma colocar o dedinho da distância e escrever. Ah, e lembrando, agora é momento de o quê? Se dedicar à caligrafia, tá? Alguns alunos se dedicar a uma escrita correta, aproveitando que vocês estão fazendo a leitura, escrever, tá? Escreve na linha inteirinha. Você começa aqui e vai até o final da linha. Por isso que é necessário as margens. Às vezes fala assim, nossa, professora Carita é chata, pega no meu pé com margem. Mas, amores, a gente precisa treinar. Se nós não treinamos, nós não temos o hábito, certo? Ah, eu vou fazer quando eu terminar. Mas quando terminar, você não vai precisar mais, porque você já desobedeceu a estrutura. Então, a linha é para você delimitar. Ah, professora, mas eu não passo da margem. Mesmo sem passar, você precisa obedecer. Então, você faz primeiro as margens laterais, tá? Para você obedecer essa escrita. Então, isso daqui é uma narração, tá? E é escrito em prosa. Então, isso que é prosa. Então, é uma linguagem, tá? Que ela vai utilizar mais a linguagem denotativa, que é o conceito das coisas, é aquilo que aconteceu, tá? E ela é escrita em prosa. Então, a prosa literária, ela pode ser uma narrativa, uma ficção, uma novela, um conto, tá? Tranquilo sobre isso aí? Então, você já sabe que o que nós acabamos de fazer aqui, eu e você e eu, foi o quê? Uma prosa. Não se esqueça disso. Depois da prosa, o que nós temos? Temos o verso. Professora, o que é o verso? É mais simples ainda. É o conjunto, é a composição poética de sílabas que forma a linha.
Essa linha ela pode ser curta ou pode ser longa. Então, como que vai ser expressa? É o pensamento do eu lírico, do poeta, que é de forma o quê? Subjetiva. Então, que é o quê? Os pensamentos, os sentimentos, não é? Então, o que vai acontecer? Ele vai ser escrito de quê? De forma subjetiva, não é mesmo? Então, a linguagem dele vai ser mais do quê? Uma linguagem mais conotativa. Pode ter denotativa? Pode, mas qual que é a predominância da linguagem conotativa? E que o verso tem que ter? Harmonia e ritmo, tá? Essa é a necessidade. Então, cada linha que eu vou escrever, ela é um verso. O conjunto dessas linhas é chamada de estrofe. Então, por exemplo, e ela obedece à paragrafação única. Então, eu vou fazer a paragrafação de 2 centímetros com a reguinha, vou marcar de cima e baixo e vou escrever sempre mantendo esse alinhamento dessa paragrafação. Então, eu não faço aquele parágrafo único, escrevo até o final da linha, volto e escrevo novamente. Não, uma linha embaixo da outra. E aí, sempre que eu for sair de uma estrofe para outra estrofe, eu pulo uma linha para separar. E aí, o verso ele é utilizado em 2 instâncias, ou para poema ou para poesia. Por que são diferentes? Simples, porque poesia é só a necessidade de ritmo e rima. Por isso que os rappers, né, os manos que vocês gostam aí, falam muito que eles fazem o quê? Poesia. Então, ele não exige de mim uma metrificação, ela não exige de mim uma estrutura, que é o que vai acontecer aonde? No poema. O poema já vai exigir de mim o quê? Uma estrutura de métrica, de rima, de estrutura silábica. Então, eu posso ter versos tercetos, que são de... O que são versos com tercetos? São 3. Posso ter quarteto, que são versos de 4. Eu posso ter, então, um soneto, que são o quê? Intercalados versos de tercetos e quartetos. Lembra? 3 de 1, né? 2 tercetos e 2 quartetos. Eu posso ter também versos decassílabos, que são 10 sílabas poéticas, versos alexandrinos, que são versos de 12 sílabas poéticas. Eu posso ter redondilha maior, eu posso ter redondilha menor, que são versos de 7 sílabas poéticas e 5 sílabas poéticas. Viu que a poesia ela é mais simples que o poema? O poema ele exige uma estrutura maior. Por isso que nós temos vários poemas, né, de várias pessoas famosas. Carlos Drummond de Andrade, não é? Manuel Bandeira. E aqui eu trouxe hoje para vocês verem um poeminha do Manuel Bandeira. Ai, dá pra ver, gente? Eu digitei, né? Pra ficar mais bonitinho, tá vendo? Ó, o bicho. Tá vendo aí? Então, fala assim. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, cantando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então quer dizer, só fazer uma correção. Eu li contando, não é contando, tá? É catando. Catando comida entre os detritos. Então, esse poema aqui, tá vendo? De Manuel Bandeira, é um poema famosíssimo, tá? Que ele faz uma crítica, né, da sociedade, procurando saber e identificar nessas, como se diz, nessa deterioridade da sociedade, quem é o bicho. O bicho é quem? O homem. Agora, olha que legal. Se vocês repararem, eu vou dobrar a folha para ficar mais fácil. Aqui. Assim tá bom, né? Se vocês repararem, tá vendo? Ó, vi ontem um bicho, um verso. Na imundície do pátio, 2 versos. Catando comida entre os detritos, 3º verso. Viu que cada verso, eles são alinhados? Então, cada linhazinha dessa é um verso. Porque é a união das sílabas, tá vendo?
formando o período. Agora, o conjunto desses versos, tá vendo aqui? É chamado de quê? Estrofe, tá? Então, aqui, no caso, eu tenho que eu coloquei pra vocês entre chaves, né? Pra você poder ver. Entre não, uma só. Uma chave aqui pra você ver. Uma estrofe, eu separei uma, eu separei duas, tá vendo? Pra vocês conseguirem visualizar. Eu coloquei fiz um símbolozinho de chave aqui, ó. Pra vocês conseguirem entender que essas todas juntas aqui, essas três juntas, formam a estrofe. E tá vendo que de uma estrofe pra outra, igual eu falei aqui pra vocês, ó. Viu? Pula uma linha. Isso é verso. E por que que eu falei da linguagem conotativa? Porque a denotativa é a linguagem do dicionário, certo? É o significado real, é a comunicação real da palavra. Aqui não, você viu que tá utilizando o subjetivo do poeta, do eu lírico, né? Que ele escreveu o que ele considerava dessa atitude humana, né? Desse descaso social, que o homem é considerado um bicho, por quê? Tá vendo? Então, utilizou da subjetividade do poeta, certo? E aí, ele utilizou o quê? Ritmo, rima, estrofe, tá? Aí vocês vão ver que os versos são organizados metricamente. E aí eu tenho também, se vocês repararem, agora eu vou pegar uma caneta, ó. Bicho, patio, detritos, coisa, cheirava. Tá vendo aqui? Ó, bicho, patio, tá vendo? Detritos. Tá vendo que termina com as mesmas tonicidades? Isso é para dar o quê? A rima e o ritmo. E é a partir daí também que a gente conta as sílabas poéticas, que eu não vou entrar nesse detalhe hoje, tá? Que é a questão da sílaba poética, fazer a escansão para vocês, falar qual é o tipo de rima. Por quê? Porque depois nós vamos estudar isso detalhadamente separado. Esse primeiro contato é para vocês saberem mesmo diferenciar o que é verso de prosa, tá bom? Fica aí a dica, vocês têm uns exercícios agora para poder fazer no livro de atividades, que é a revisão. Algumas turmas não terminaram as revisões, porque a gente não teve aula. Eu sei que tem turma que nós já terminamos as revisões, né? Fizemos até a adjunta de nominal. Agora, tem outras turmas que não fizeram. Quem não fez, que foi o tempo que a gente estava fazendo em sala de aula, fazer em casa. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá? Eu vou estar postando também algumas coisas, tá? No direct, tá? Vocês podem perguntar para mim. Eu vou colocar aqui o Instagram, porque eu vou fazer para vocês também um bate-papo literário, tá? Sobre o nosso livro, a Iracema. Que legal, vou ajudar vocês, tá? Nós vamos discutir tempo, espaço, enredo, escola literária, tudo isso, tá? Apesar de nós estarmos separados, estaremos bem juntinhos. Então, fica aí, tá? Nossa senhora, mas minha letra tá horrível, hein? É @nevescarita, tá bom? É tudo emendado, viu, gente? Apesar de não estar emendado aqui, é emendado, tá? Eu vou estar lá, qualquer coisa, entra em contato, tire as dúvidas comigo. Fazem a lista, tá? No decorrer da semana, eu vou fazer a correção da lista e vou colocar pra vocês aqui, tá? Vou fazer o gabarito, nós iremos corrigir juntos e vocês vão colocando. Qualquer dúvida que vocês tiverem de trilha, de lista, podem me chamar, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.